E aí, fala você, como é que você vai? Meu nome é Antônio Carlos, tenho 23 anos e eu vim falar um pouco sobre nessa grande jornada de IA que vamos entrar e você vai ver o que podemos descobrir até hoje e sem roteiro. O que é a jornada, o que esse guia, qual é a minha perspectiva de todo esse processo nessa grande jornada? E eu estou gravando esse vídeo justamente para falar sobre essa minha jornada. Já comentei sobre a minha faculdade, o porquê. Lembrando que se você está com foco em algo, é sempre bom você pensar naquilo que pode te agregar. Bem, vamos desenrolar toda essa jornada. Primeiro de tudo, vamos olhar também ao que me fez enxergar inteligência artificial como algo que eu queira estudar, que eu queira fazer uma faculdade, o porquê disso, tudo tem um porquê. Primeiro, sobre as experiências que me fez enxergar isso. Todos sabem que a partir de 2020 e 2022 foi que, entre esse gap, foi que rolou todo esse boom do GPT-3, da inteligência artificial. Nesse início, antes eu estava no desenvolvimento pessoal. Fiz curso durante 3 anos sobre hipnoterapia, hipnose transformacional, neuropsicologia, coaching, sobre treinamento para o futuro, como fazer, como se organizar, palestra, criação de palestra, perfil comportamental, sobre lidar com ansiedade, sobre lidar com a mente. Então, minha formação veio uma reforma técnica, pessoal. Eu investi muito no meu desenvolvimento pessoal porque também estava em uma situação que precisava reconstruir mentalmente. Toda essa experiência de terapia e desenvolvimento pessoal me fez quem sou hoje, certo? Nesse meio tempo eu tinha estudado marketing digital. Então, duas coisas que eu tenho muito forte é que eu entendo um pouco de marketing, fiz cursos, etc. Fiz também, estudei um pouco sobre a psicanálise e entre outras partes da psicologia e da mente humana e como se desenvolver melhor. Vamos falar por quê. Nessa mesma plataforma onde eu estava inserido, chama Movimento Transformacional. No momento desse boom da inteligência, a qual eu já estava vendo na internet outros artigos, se alguém quiser, um dos pioneiros, eu acho, em automatização, em falar realmente de algo gratuito, é o Inema.ddr, que é do Ney Maldani, que ficou muito conhecido também no TikTok, tem YouTube, fora lives, etc. É bom assistir. Dentre isso, na plataforma também veio um curso falando sobre como você criar postings, né, com inteligência artificial e usar para criação de conteúdo. Hoje eu uso inteligência artificial para criar esse tipo de conteúdo, para dar um norte. Ok, vamos lá. Eu quero que cada vídeo seja como vlog, de uma parte da minha vida nele. Apesar que eu ainda não gravei alguns takes e tal, só estou conversando e provavelmente o próximo vídeo vai ter um pequeno projeto já para se mostrar. É um comprometimento que eu faço comigo mesmo e com quem está assistindo, porque quando eu fui pesquisar, eu encontrei muita coisa. Tem muita gente fazendo, tem muita gente que está comentando sua experiência, então por que não documentar também essas informações, esse conhecimento e também sobre a visão, uma visão mais aliada, há diversas possibilidades que podem ser geradas. Queira ou não, é um grande impacto já o que vem acontecendo, como a gente vê tantas leis, como os movimentos, os governos que estão deixando cada vez mais em seu próprio controle. E aí eu venho pensando, tecnologia como blockchain é bom estudar, a inteligência artificial veio aí que está dando um impacto tão grande, uma autonomia tão grande, algumas partes que não tinha antes, precisava de pessoas e hoje a gente vê que vai precisar menos até um ponto de quase não precisar de ninguém para estar operando ali. E essa parte, tanto a minha experiência com marketing digital, tenho algumas curiosidades, sempre gostei também um pouco da agricultura, na parte de construção, como é morar fora. E o que faz desse canal ser um canal que você deve assistir. Porque eu quero lidar com a verdade. Seja erros, acertos, ou fracasso, ou sucesso. Criar uma comunidade onde um pode ajudar o outro também é um próximo passo a ser seguido. Hoje em dia, o que a gente vê mais é network, conexão entre pessoa e pessoas que possam ajudar. Pessoas de diversas áreas, pessoas das mesmas áreas, ou que tenham um conhecimento em áreas específicas que a gente não tem.
onde aparecem oportunidades, colaborações e comunicação, fala, respeito, conhecimento, um conhecimento que pode cada vez mais ser aprimorado e ser difundido. Então, devido a esse curso, eu prestei atenção no seguinte: teve a época dos programadores em 2020 que estourou a parte da inteligência artificial. Esse ano de 2025, o que está estourando muito se chama agentes de IA. Entendeu? A gente vê como a Microsoft, Google, entre outras, a Amazon também, entre outras, que estão se movimentando cada vez mais e dominar também esse novo mercado, entendeu? Muitas empresas estavam já se adaptando a coisa de agentes de IA, e hoje a gente vê que muito disso está se auto-quebrando, porque as próprias empresas que estão com mais recursos, com profissionais altos nisso, estão tentando dominar o mercado, e fica assim, uma coisa a qual você tem que fazer usando tudo que se tem em uma visão muito para frente. Uma solução que só pode existir daqui a um mundo. Quem é visionário, quem é empresário, ou quem vai começar a empreender, tem que ser muito visionário. Essa é os meus olhos que eu estou vendo, segundo essa revolução e tal. A faculdade que eu faço, né, é tecnólogo. São 2 anos e meio. São, no caso, 5 semestres. O que me fez escolher foi justamente uma área a qual eu posso estudar programação logo, ainda tenho um conhecimento muito mais prático, e foi isso que me mostrou ali, que eu estudar uma coisa que já está na tendência. E vamos ser sinceros, né? Não vou pensar demasiado demais ao ponto de não enxergar que entrando agora, daqui a 2 anos, eu tenha um emprego logo de cara. Não é assim, cara. Vamos pensar sério. Quantos programadores tem faculdade, tem bacharelado, tecnólogo, e que agora estão trabalhando e possivelmente eles consigam se adaptar rapidamente à inteligência artificial também. Então, pensando nisso, eu digo a você que agora é o momento exato de você estar estudando, de você estar aplicando coisas, pequenas coisas. O meu erro de 1 ano ou de 1 ano e meio foi não ter aplicado automações e algumas coisas, e ainda ser um iniciante, que eu poderia ser, mas já uma pessoa experiente, um júnior, mas já com boa experiência nisso. Erros a gente pode cometer, mas a gente não pode ficar puxando nossos erros para frente, né? Para o nosso atual presente, para o futuro. Não podemos carregá-los, as oportunidades que já passaram e o que não foi ser feito. Então você tem que fazer isso agora. Tem uma frase que eu vou me lembrar, é muito importante, é que se não eu, então quem? Se não agora, então quando? Então começar a gravar, começar a se comunicar com a câmera, com o outro, é uma parte crucial, tanto de um desenvolvedor, porque se você quer empreender, se você quiser trabalhar numa empresa, fazer um estágio, ou seja, realmente navegar nesse mundo, eu estou falando em todas as áreas. Você tem que saber se comunicar, tem que saber se expressar, tem que compreender, ter tanto oratória como escutatória, saber ouvir, saber falar e se posicionar também. Lembra que a gente sempre, em toda ocasião, a gente tem que pensar o que está no nosso limite ou não. A gente tem que ter coerência conosco mesmos, com nós mesmos. E agora eu vou dar uma parte, tirando toda essa parte, né, tal, de se preparar e tal, de começar a estudar, de começar a aplicar pequenas coisas, de fazer um plano de 3 meses ali e revisar cada 3 meses o seu plano, o seu propósito, para que você faça com 100% de aproveitamento do teu tempo, para não desperdiçar o seu tempo, porque a coisa mais valiosa nossa é o nosso tempo, entendeu? Tanto o empresário como a empresa e tudo, eles todos vão colocar o tempo como uma questão de exigência, entende? Sempre que é algo, é o time certo, não perca esse fator de time certo. Da programação é importante, saber lógica de programação é importante. Isso não se tornará obsoleto, entendeu? Mas o que você aprender e souber fazer com esses conhecimentos e começar a estruturar mais para frente, saber de infraestrutura, tudo isso vai te fazer você tanto um especialista como um profissional requisitado. E sobre estágios, no momento
com minhas pesquisas, sejam da área de dados, eu faço também machine learning, área de dados, análise de dados, é o mais fácil, assim, por dizer, de se entrar, porque você também não quer ficar sem ganhar algum dinheiro. Por que estágio? Estágio é a fase inicial para quem faz faculdade. Você já está 6 meses como eu, já começa a procurar, entendeu? Começa a ver, já começa a se organizar. Porque na instante eu vou fazer 1 ano. Vou ter mais 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio, se eu conseguir agora o estágio, agora, será melhor para mim. Porque eu vou ganhar experiência e eu vou estar no mercado. Agora vamos voltar para as áreas. Tem o setor de tecnologia, de programação, mas tem os setores que precisam de TI, da tecnologia, para se desenvolver outros ramos, outros nichos. E qual seria? Setor financeiro, setor bancário, setor da agricultura, o setor de game. Cara, eu estou fascinado nisso. E um projeto que até eu vou tentar fazer com Python, que dá um jogo aí usando um pouco a IA, o blockchain, em Python. Vamos desenrolar essa ideia daqui para frente. Vou ver algo em análise na área de dados para a agricultura. Ser inteligente nessa parte, você sabe. Procurar novos áreas. E a gente não pode deixar de falar sobre atividade física também, que é uma coisa importante. Eu estou um tempinho sem fazer realmente, por algumas condições aí, que me deixou, cara, meio com raiva, irado por seguinte. Quando você começa algo que você tem que parar, é só 1 semana, é só 2 semanas. Aí vem outras coisas que se sucede a isso. Quando você vê, você fica 40 dias sem treinar, ou sem fazer atividade física. Então coloque na sua cabeça que mentalidade, posição realmente, posicionamento. Não vou parar. Não existe exceções. Você não pode. Tem muita gente que é exceção, tem muita gente que ganha rios de dinheiro, tem muita gente que tem uma facilidade, começa agora e já começa com emprego. Então, isso são situações e exceções dos casos. Infelizmente, eu queria ser uma exceção, mas eu não sou, entendeu? E vamos lá, plano de carreira sobre tudo isso. Qual o horizonte, qual a expectativa? Eu esqueci também de mencionar que a área de saúde também é uma coisa que está precisando muito. Falei da área de game, eu não falei da área de esporte. Esporte também está precisando muito do setor de dados. Então, muitas dessas outros setores estão olhando para o setor de dados, ou seja, o setor de tecnologia está aumentando tantas vagas, mas os outros setores têm outras vagas, entendeu? E vem a consultoria. Muita gente está montando, em vez de fábricas de software, consultoria de software, ou com IA e tal. Por quê? Porque, segundo alguns também, como se diz, eu vejo muitos canais. Se for para listar um pouco de alguns canais, são vários, eu não vou conseguir lembrar de todos. Mas, se eu não me engano, tem o Code, tem o Cauã Dev, o André Dev, o novo programador, que escutei muito dessa parte da consultoria. Essa parte, né? Para automação tem o El Pires, tem a trilha do GPT, que essa parte vem tudo do que eu falei, tanto já um senhor já a gente vê, tem uma certa idade e tal, da área de tecnologia, que mostra tanta coisa. Cara, se você vê o Ney Maldani, porque o cara domina muito mais tecnologia do que eu, cara. Ele tinha um emprego, segundo ele, muitos falam nisso, né? Trouxe a instalação do Windows e dos outros sistemas operacionais. Então ele já vem da área da tecnologia e, cara, muitas coisas que ele trouxe, tem muitas coisas gratuitas. Tem o Inema VIP, que é um grupo uma comunidade do Telegram, onde ele passa muitas automações, muitas coisas. Cara, eu tô fazendo muito Java para ele sem ganhar nada. Mas é importante você saber que tanto as minhas fontes como eu estudo não só vêm de faculdade, mas vêm de muitas pessoas que estão nessa área. Tem o Alan Nicolas, que é da comunidade do Lendário, comunidade lendária também, que eu fiz parte do 80/20 da IA. Tem a IA Summit, cara, então, eu uso também a plataforma da Dia.io para fazer cursos. Sou Diogo Global lá, apesar que eu tenho que praticar muito mais inglês e fazer mais os cursos ali para eu começar a fazer novos projetos e novas coisas e desenrolar isso. Bom, esse vídeo pode ficar muito extenso, mas pode ser meia hora, mas eu vou dar o meu melhor para que você tenha visão
Eu espero que isso tenha te ajudado. Falei sobre canais e as fontes da onde eu estou tirando e lembrando sempre, cara, que eu tava olhando muito as coisas sobre Canadá, sobre Estados Unidos. Sonho por sonho, eu tenho um sonho de morar no Japão. Mas por quê? Cara, eu tive muito contato com a cultura japonesa, os animes que traz essa cultura e tal. E talvez o segundo sonho seria os Estados Unidos, por que não? Eu vejo que é um lugar, assim, bom de se viver. Mas se esses dois lugares não estão tão favoráveis, tem o Canadá, que é muito bem conhecido, que está pegando muitos imigrantes também. Então, muitas vagas estão pedindo inglês intermediário para estagiário até avançado. E segundo alguns relatos, muitos estados lá de fora, seja vagas remotas lá dos Estados Unidos, Canadá, Japão e tal, principalmente vamos focar nos Estados Unidos, né? E faz também internship, que é o estágio, eles pedem o inglês avançado, intermediário. Muitos falam que muitas dessas entrevistas ou processos não são tão acessos na questão da fala, da língua, são tão pesados como muitas empresas brasileiras pedem um intermediário e colocam. A questão do nível técnico já é uma coisa que eu não sei muito falar. Mas o estágio já sabe que você não tem uma experiência, mas você precisa ter alguns conhecimentos e se você tiver um projeto, é algo que você demonstra ser um diferencial. Então, foque nos conhecimentos e traga algum um diferencial ali que possa chamar a atenção. E cara, trabalhe sua comunicação, trabalhe tudo que você puder fazer ali, demonstrar como é que fez, documentar, saiba explicar, tente explicar. Use todas as ferramentas possíveis para se aprimorar nessa questão. Visão. As coisas como empreender. Vamos falar sobre empreendimento. Vamos lá, você vai criar uma SaaS, um aplicativo ou um microsite. Vou falar o seguinte, cibersegurança, segurança. Entenda que coisa mais necessária no seu negócio é visão de eu estou criando esse aplicativo, esse SaaS para quê? O que ele vai solucionar? Em qualquer empresa, em qualquer lugar, vão dar o aparelho, não é só empreender. Se você vai fazer um estágio, se você vai ser um júnior, se você vai ser um pleno, um sênior, você tem que ser um solucionador de problemas. A gente lida com código, a gente lida com inteligência artificial, ou com automação, chatbot, são, entendeu? Solução nessa área, visão sobre a solução, grades, melhoramento, problema raiz, deixa uma coisa bem resolvida. Pode não ser a melhor estética, mas vai ser bem resolvida, ou nos parâmetros ali bem claro que vai resolver aqui. Nessa parte, desenvolver, você tem que saber qual nicho, quantas pessoas são pagantes que vão precisar desse seu aplicativo, desse seu SaaS. Sua solução é algo que eles realmente querem, que estão com sede, em qual você está com sede de água. Estão realmente com sede disso? É uma dor, busque estratégias para saber como suas soluções podem ser vendidas nessa questão da dor realmente, de objeções. Como fazer a pessoa nem ter nenhuma objeção. Como ser claro, direto e pum, toma aqui. Especificação, tecnologia, como é que você vai usar? A gente sabe que Vibe Code se tornou algo muito famoso. No Code e tal, Low, no Code, ficou muito famoso. Até isso deu um pouco disso, achei interessante. Mas sempre a gente volta na questão de codar, de segurança, que muitos não têm. Mesmo a inteligência artificial, por mais que ela seja boa, ela comete erros, entendeu? Vai cometer erros, muita gente está usando, vai cometer erros. Estudar engenharia de prompt é uma boa sacada, cara. Tem que estudar, entendeu? Você tem que saber codar, você tem que saber estudar engenharia de prompt. E se a gente for olhar também a IA para a transformação digital de conteúdo que a gente assiste, lê e tal, vai ser muito grande. Mas sempre autenticado. Nossa fala humana é uma coisa que não vai ser desfeita, sempre vai ser necessária. Falar a conexão. Então, eu acho que o futuro está nisso daí. Ouça, pense, reflita sobre quando tanto o Elon Musk falou sobre Bolsa Universal, sobre todos eles esquecidos, que, cara, pense o seguinte, em um ambiente onde tudo pode ser controlado, onde eu vou ficar? Onde vai ter a verdadeira liberdade. E falando também agora sobre engenharia de IA, de machine learning, dessa área de dados. Então, o meu foco, a minha visão no futuro é seguir por essa linha de engenharia de dados, né, engenharia de inteligência artificial, uma visão para cibersegurança. Tem uma visão que cibersegurança é um bom passo a pessoa saber ali, dados, tudo isso que envolve
essa engenharia, esse mundo aí a gente tem que estudar para que a gente esteja numa carreira, numa progressão de carreira, em uma posição a qual, se a sua profissão poder correr algum risco, mas tem outra profissão aqui que está começando a ascender, que conclui com todo o conhecimento que você já tem. Então, saiba posicionar isso, entendeu? E é uma coisa que se atualiza a cada momento, a cada semana. Então, eu falei sobre visão de futuro, expectativas e fatos. Cara, é o fato que ela está evoluindo muito. É fato que um dia ela possa chegar realmente ter a sua inteligência, né? Que diz que é no final de 2025, início de 2026, que pode, cara, dar uma baita, pode abalar muito, porque ela pode se autodesenvolver. É um fato também que a energia pode paralisar um pouco esse processo, por construção de carbono. Vi algo da Amazon falando sobre isso, emissão de carbono, eletricidade e tal. Então, mas é algo que que eles vão conseguir resolver de algum tempo. Tem criação de data centers aqui na América Latina, aqui na América do Sul, como os de Sergipe, tem sobre um data center que vão construir aqui em Sergipe também. As empresas grandes e as médias de vários outros setores estão começando a ver isso também, porque a IA ela consegue pelo menos ou aumentar 20% dos ganhos ou diminuir 20% dos gastos, que dá quase a mesma coisa, né? Em proporções diferentes, mas de toda forma você vai ganhar 20% de aproveitamento aí da sua renda, da sua capacidade, de tudo, e impulsionar aí a sua área. E falei sobre expectativas, são em cima, mas a gente não pode sair também dos fatos. O empreendedorismo na área de IA, sobre consultor, sobre gestor, também é importante você estar olhando nisso. E é uma jornada muito grande. Eu espero que você tenha entendido. Claramente, daqui mais para frente, mais um vídeo como esse vai ser lançado e eu vou estar cada vez melhor a falar com você, a entender, e você vai entender, né? E você vai conseguir, vamos ver, desmistificar, disruptir todo esse conhecimento, toda essa informação. Vou passar a informação cada vez mais limpa. E o meu plano não é sensacionalista, ter alguém que vai colocar medo, mas sim alguém que vai ligar os pontos. Valeu? Deixe o seu comentário o que você acha sobre essa área de IA, sobre tecnologia, o que você está fazendo. Se você tá aí, pô, em outro país, em outro lugar, seja no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na Irlanda, tem tantos países, Austrália e tal. E como você vê essa transformação aí, tanto aqui no Brasil, como essa movimentação da tecnologia? Deixe o seu comentário e se inscreva a fazer parte dessa comunidade que está entrando nessa jornada de IA.